E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus. Repita isso, falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Pula para o versículo 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que fossem na frente. Indo com eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada. Mas não o receberam. Repita isso, não o receberam, porque o aspecto dele, ou porque o aspecto do seu rosto, era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Amém? Olha para o irmão que está do lado e diga aí, ó, um rosto determinado é conhecido por todos. Essa mensagem tem um tema, já está ali. Quando o propósito toca você, até seu rosto profetiza. É forte. Bora mergulhar um pouco? A verdade é que Jesus, ele nunca vai escolher pessoas perfeitas. Acredito que um dos pré-requisitos para você ser um escolhido é não ser perfeito. E se você tem a convicção de que não é perfeito, você já está contemplado, pode ser um escolhido dele. Dentre os 12 que ele escolheu, nenhum deles era perfeito. Todos tinham suas falhas, seus erros. E eu quero destacar no início dessa mensagem pelo menos 3 deles. O primeiro é Tomé. Todo mundo lembra de Tomé. Tomé era o discípulo que seguia Jesus, mas não acreditava em tudo não. O negócio dele era ver. Se ele não visse, ele duvidava. Ele gostava de ver, de provar, de tocar, para acreditar. E olha o detalhe do texto quando após a morte de Cristo, em João capítulo 20, 24, que Tomé vai se manifestar e vai dizer, João capítulo 20, 24, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. E aqui está o problema, né? Todo mundo que falta culto todo mundo que falta culto sempre vai inventar uma história para duvidar de algo. E justamente quando Jesus apareceu, ele não foi no culto. Eu acho que Tomé gostava de ir no culto quando era na praia. Quando era no templo, ele ficava em casa. Olha lá. Não estava quando Jesus veio. 25. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Pense no nome brabo. Só acreditava se visse. E talvez aqui está a importância da gente passar por processos, porque as marcas que nós carregamos no processo, ou que nós ganhamos no processo, vai validar a veracidade do nosso ministério. Por isso que é importante não pularmos etapa, porque vão levantar pessoas assim como Tomé para duvidar daquilo que vivemos,
mas as nossas marcas comprovarão que nós sofremos em prol do Evangelho. É o que Paulo diz: eu carrego em mim as marcas de Cristo. O segundo e o terceiro, vou falar logo dos dois por causa do tempo. O segundo é Pedro, o terceiro é Judas. Existe uma característica em comum nos dois. Pergunte qual? Os dois são traidores. Pedro traiu porque negou 3 vezes. Ou negar não é trair? E Judas negou porque vendeu. Traiu porque vendeu. Pedro traiu porque negou. E Judas traiu porque vendeu. Eles tinham características parecidas. Os dois eram discípulos. Os dois ouviam da mesma palavra, Diego. Caminhavam com o mesmo mestre. Os dois se arrependeram. Mas o livramento do inferno não está para pessoas que se arrependeram. Vou lhe frustrar, talvez. O inferno vai estar cheio de pessoas arrependidas. Porque o céu não é para quem se arrependeu, é para quem se converteu. Tem que se converter. No final da história, Judas tentou, com o seu próprio sacrifício, adquirir o perdão pela traição, se matando. Mas Pedro sabia que o que ele precisava estava em Cristo. E mais uma vez ele resolveu se render aos pés do Senhor, dizendo: sem ti eu não sou nada, sem ti eu não posso nada, me perdoa, Senhor. E o encontro emblemático de Jesus com Pedro é: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Observe que o chamado de Pedro não é um chamado particular, é um chamado coletivo. É um chamado para a comunhão. É um chamado para orientar pessoas a orarem juntos, a orientar pessoas para viver o mesmo propósito juntos. Pedro está sendo chamado para direcionar pessoas para esse propósito. Pedro não é o independente da obra. Ele é chamado para viver em comunhão com uma igreja. Graças a Deus, a nossa igreja, a Cidade Maf, vive esse propósito. Porque nós estamos juntos na saúde e na doença, na crise e na fartura. A nossa igreja aprendeu a orar um pelos outros, a ajudar uns aos outros, a viver o projeto que Deus colocou em nossa mão. Temos um projeto, temos um propósito: estabelecer o reino de Deus na terra, e isso será cumprido em cada um de nós até que o Senhor venha. Na estante vira. Pedro e Judas. A questão é que geralmente nós não atribuímos o título de traidor a Pedro, somente a Judas, por causa de um detalhe muito simples. Judas temos mais facilidade de chamar de traidor porque Judas fez algo que talvez a maioria de nós não iríamos fazer nunca, que é vender Jesus. Ou não. Uma vez eu fiz a loucura de colocar no meu Instagram uma enquete: se você preferia R$1 milhão na conta ou 5 minutos com Jesus. Teve crente que botou 1 milhão na conta. Diz eles que já tinham Jesus por mais de 5 minutos. Amém. Não sei se Judas foi nessa mesma linha de pensamento, né? 30 moedas, depois eu encontro ele de novo e peço perdão. Mas vendeu. Talvez nós não faríamos isso, mas a atitude de Pedro de negar, algumas vezes nós cometemos, mesmo sem saber. Quando nós não fizemos questão de anunciar que somos cristãos no meio em que nós andamos, nós negamos. Quando nós não deixamos evidenciar as marcas de Cristo em nós negamos. Quando chega um ponto de um ímpio nos confundir com um cristão ou um ímpio, é porque a gente já negou. Só que ninguém quer receber o título de traidor, então deixa só Judas com esse negócio. Mas o bom é que na caminhada que nós seguimos, Deus vai moldando o nosso caráter, a ponto de não nos importarmos com nada.
que falem acerca de nós, que digam sobre nós, da loucura que é servir a Cristo. Algumas pessoas ainda se importam com a reputação, mas o Evangelho nos chama para morrer. E pessoas mortas não têm reputação. A única reputação que importa é a de Cristo em mim. Se a minha obra glorifica a Ele, independente de quem goste ou não, o nome dEle está sendo glorificado através da minha vida. Importa é que Ele cresça. 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 O texto que lemos começa com um texto emblemático. Lucas 9, 27. Em verdade lhes digo que alguns do que aqui se encontra não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Isso é profético para a gente. Muitos daqui que vieram nessa noite não morrerão até ver o reino de Deus se manifestar em sua vida, na tua casa, nos teus filhos, no teu comércio. Você crê nisso? Eu estou devagar hoje. Estou calminho. Para compensar, Tiago. Cadê Tiago? Para compensar, Tiago. Quarta vez que Tiago voou aqui nesse altar. Quarta-feira passada. Está escondido ele, né? Está intercedendo por mim. Deixa ele aí. Está orando por mim. Usa ele, Deus, igual o Senhor me usou na quarta passada. Esse texto, ou essa promessa que Cristo faz, ela tem duplo sentido. Ela é específica e condicionada. Por que específica? Porque é para uma ocasião própria, e condicionada porque nem todos que estavam com Jesus iam ter a possibilidade de ver o reino como ele havia dito. Mas no contexto bíblico, o reino ele é apresentado de algumas formas. Eu fiz questão de anotar isso para não esquecer. Teologicamente, o reino de Deus pode ser representado como um lugar, como um período, como uma realidade que você vive, ou como uma manifestação. Nós podemos manifestar o reino onde quer que a gente esteja. O reino é apresentado na Bíblia com essas mesmas palavras, só que em outro texto, lá em Mateus 16, 28, aí você vai entender o que eu quero construir com vocês aqui. Mateus 16, 28, que diz: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Observe que mudou. No texto que lemos anteriormente, fala até que o reino de Deus venha. Mas aqui fala até que o Filho do Homem vir no seu reino. Ou seja, quando ele se apresentar com toda a sua glória, ali nós veremos o reino de Deus. Então, o que Cristo está falando é: quando vocês me virem com toda a minha glória, vocês estarão vendo o reino, porque eu sou o próprio reino. Agora o detalhe é: se nós fazemos parte do corpo de Cristo, então nós também carregamos dentro de nós esse reino. Então, quando nós vencemos uma batalha, quando nós lutamos e vencemos, nós estamos manifestando o reino de Deus. E eu lhe digo uma coisa: é necessário que você manifeste o reino de Deus. É necessário que as pessoas olhem para você e saibam que você carrega dentro de si uma responsabilidade superior a essa terra. O reino de Deus está dentro de você. Então é importante que você passe por lutas. É muito importante que você passe por provas. É muito importante que você passe por muitas tribulações, porque são nelas que vão nascer a vitória. São nelas que o reino de Deus vai se manifestar. São nelas que as marcas ficarão em seu corpo e as pessoas saberão ao Deus que você serve. (28) Em verdade lhes digo que os que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até ver o Filho do Homem vir no seu reino. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Observe que esses três receberam o privilégio, ou receberão o privilégio de ver o reino de Deus. Então, Cristo está desenhando o caminho da profecia. Nem todos poderiam ver. Esses três vão ver.
Subiram ao monte com um propósito. Qual era o propósito? Ninguém pegou. Propósito de orar. Qual era o propósito? Agora ficou fácil, hein? Olha para a Bíblia. Propósito de orar. 29. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Um era Moisés e o outro era Elias. Sabe o que os discípulos estão vendo ali? A manifestação da glória de Deus. A manifestação do reino. O problema é que quando Cristo tem o seu rosto transfigurado e as suas roupas esbranquecidas, esses que foram lá para orar estavam adormecendo e quase perdem esse momento de verem a glória de Deus. Mas o detalhe do texto é, os 3 viram, porque eles falam, preciso ler isso, 31 e 32, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que estavam para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus. Ou seja, naquela noite ou naquele dia, eles viram Jesus como nunca tinham visto antes, porque eles estavam acostumados a ver um Jesus como eles, de carne e osso. Mas agora o rosto de Jesus está transfigurado em luz, e as suas roupas ficaram brancas brilhantes. Eles estão vendo algo que nunca viram. E quem está no monte é Moisés e Elias. Isso me faz lembrar de um pedido de Moisés lá em Êxodo. Tiago é ligeiro. Porque lá em Êxodo 33:18, Moisés faz um pedido ao Senhor dizendo: mostra-me a tua glória. E Deus disse assim: ô Moisés, eu até queria, mas se tu ver, tu vai morrer. Moisés esqueceu, morreu, foi para a glória. Mas Deus lembrou do pedido que ele fez. E um dia ele lembrou: Moisés, lembra que uma vez tu me pediu para ver minha glória? Eu lembro, Senhor, mas o Senhor disse que se eu visse eu morreria. Tu vai ver hoje. Desce lá no monte e leve Elias como testemunha, porque tu vai ver a minha glória em Jesus Cristo. O tempo para a gente não importa, mas as coisas que nós pedimos em oração para Deus, um dia Ele vai cumprir. Um dia Ele vai fazer. Um dia vai chegar a tua vez. Um dia Deus vai olhar nas suas crônicas e vai lembrar das ações que você fez no reino e daquilo que você pediu. E Ele vai lembrar de ti e vai dizer: é hoje, é na quarta da Paraxá que eu pego ela. E achou que ia ser uma quarta normal, um dia comum, mas é o dia que eu escolhi para responder as orações. É o dia que eu escolhi para descer com graça. É o dia que eu escolhi para mostrar e revelar a minha glória para ela, assim como ela me pediu. Isso é só para quem crê. Eles viram a glória, que é o reino. E observe que eles estavam falando acerca da morte de Cristo. Moisés e Elias vieram ao monte para falar de como Cristo deveria morrer. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Se você voltar no Êxodo, você vai se deparar com algo muito interessante. Toda vez que o povo errava, Diego, Deus falava assim: Moisés, esse é o teu povo, que você tirou da terra do Egito. Mas quando o povo fazia algo de bom, Deus falava assim: esse é o meu povo. O povo errava a Deus: Moisés, esse é o teu povo. O povo fazia algo bom, Deus falava: esse é o meu povo. Isso me indagou um pouco, porque quando o povo está em pecado, Deus fala que é de Moisés, mas quando o povo está fazendo algo bom, Deus fala que é dele. Aqui no monte a gente entende, porque Moisés representa a lei, e todo mundo que peca entra debaixo do jugo da lei, e debaixo do jugo da lei você precisa pagar pelos pecados que você fez. E Moisés era esse cara que representava a lei. Elias representa os profetas, principalmente os profetas messiânicos. Então a gente está diante de Cristo com duas autoridades. Cristo no meio, olha o cenário. Cristo no meio, Moisés de um lado e Elias do outro.
Talvez a conversa era: olha, Cristo, Jesus, eu sou o representante da lei, Moisés, e até aqui era desse jeito. Mas como o Senhor chegou agora e minha lei se cumpre no Senhor, o que acontece agora? Elias, a mesma coisa. Olha, os profetas tinham validade até o Senhor, porque eles eram messiânicos, falavam acerca de ti, mas agora o Senhor chegou. Como é que vai acontecer agora? Aí Jesus se torna o protagonista da história, porque a partir dali, tudo se resume nele. Não precisamos mais de lei, não precisamos mais de profetas messiânicos, tudo se resume a mim. Agora não é a lei, é a graça. Era para você ter dado glória. Agora não precisam mais de profetas, porque eu sou o próprio Cristo. E qual é o convite agora? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Naquele dia no monte, as coisas mudaram completamente no mundo espiritual. Cristo estabeleceu o seu propósito, estabeleceu o reino e mostrou pelo que ele estava vindo. Agora não vivemos mais debaixo do jugo da lei, vivemos debaixo da graça, de princípios, sustentados por uma palavra de Cristo: vinde a mim. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e vocês encontrarão alívio e descanso. Meu Deus. Tudo se resume em Cristo. Era o cenário do monte. Mas esse momento, eu estou falando justamente sobre ele agora, porque ele é uma antecipação muito valiosa. O que Jesus está fazendo aqui não é simplesmente mostrar sua glória para alguns discípulos. Ele está mostrando quem verdadeiramente ele é para os discípulos. Porque ele sabia, já que Moisés e Elias estavam falando sobre a sua morte, que dali a alguns dias ele ia morrer. E os discípulos iam enxergar para ele crucificado entre dois ladrões. E talvez nesse cenário, alguém perguntaria aos discípulos: é esse aí teu Salvador? Crucificado entre dois ladrões? Imagine a humilhação. Então Jesus se antecipa e faz questão de aparecer no meio de dois profetas. À direita Moisés, à esquerda Elias. E o seu rosto transfigurado, transformado. E aí quando chega o cenário da cruz, que eles olham para Jesus pendurado, a lembrança do monte vem na mente. E eles entendem: eu sei que este momento da cruz é só um momento, é só um processo, porque eu já te vi melhor, Jesus. Quando você encontrar com alguém que não está nos melhores dias, lembra de falar para ele: eu já te vi melhor, viu? Eu já te vi melhor. A antecipação de Jesus fala sobre isso, para eles não perderem a fé em um momento, porque o processo às vezes faz a gente desanimar, faz a gente desacreditar, faz a gente esquecer das promessas, faz a gente esquecer da autoridade que Deus tem sobre as coisas do mundo. E nós fraquejamos, desistimos, murmuramos, se esquecemos das promessas e queremos jogar tudo para o alto. No momento da crise a gente se desespera, mas é justamente nesse momento que Jesus resolve aparecer em glória para dizer: ei, eu já te vi melhor. Eu já te vi naquela quarta da Paraxá glorificando o meu nome tão alto. Eu já te vi no domingo saltando de alegria, pelas madrugadas em vigília, nos montes orando. Eu já te vi melhor. Não esquece das promessas que Deus te fez. Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Vou falar. Moisés, quando se encontra com Deus na sarça, Deus dá a ele uma missão valiosa: resgatar o povo que está escravizado. Só que Moisés fala um bocado de desculpa: Deus, a minha língua é pesada, eu não sei falar direito, eu não estou preparado para enfrentar Faraó não. Tem outros melhores que eu, tem outros maiores que eu, tem profetas mais renomados do que eu, escolhe outros. E Deus fala: não, é você mesmo, Moisés, vai.
Pega esse teu cajado aí e vai. E ele vai, cheio de promessa, cheio de autoridade, fazendo milagres e maravilhas em nome do Senhor. As 10 pragas vêm. A última, os primogênitos morrem no Egito. O faraó resolve libertar o povo. Moisés sai. Vai andando com o povo pelo deserto e se depara com um grande mar vermelho. Diante do mar vermelho, o desespero, a crise. Porque quem vem atrás deles é Faraó, e Faraó não vem para torná-los escravos novamente. Vem para matar. Sem dó e sem piedade. Eram 10 pragas. Os filhos dele morreram. Eles não vinham para conversar, eles vinham para matar. Moisés se desespera. O texto fala que ele começou a clamar ao Senhor. Clamar aqui é buscar com lágrimas. Clamar aqui é estar desesperado. Senhor, eu não te disse que eu não sabia falar? Eu não te falei que tinha outros melhores do que eu, porque o Senhor me trouxe para morrer aqui. Na crise, esquece das promessas que Deus fez. A resposta de Deus é: Moisés, por que clamas a mim? Eu não estou entendendo. O que você tem nas mãos? Autoridade de pastor. O que você tem na mão? Um propósito estabelecido. O que você tem na mão? Um propósito dado pelos céus. E quem disse que quem tem propósito, Moisés, morre em deserto? Levanta a ferramenta que eu te dei e toca nessas águas, Moisés, porque elas se abrirão diante da tua face. Para de fraquejar no meio da crise. No meio da crise você clama ao Senhor, você age com o Senhor, você toca nas águas. Se ela não se abrir, você anda por cima delas, porque o Deus que promete é o Deus que cumpre, é o Deus que é fiel para cumprir. Você não vai morrer no deserto, você não vai morrer na crise. Deus vai te fazer atravessar, com marcas ou não. E saberão quem é o Deus que você serve. Jesus desce do monte, depois da grande transfiguração. E olha o que ele diz, 51. E aconteceu que, 51, se completarem os dias em que seria levado aos céus. Lucas faz um recorte muito delicado no texto, porque a conversa de Moisés e Elias não era sobre arrebatamento, não. Era sobre o que mesmo? Moisés e Elias vieram falar de quê com Jesus? Sobre a morte. Alguém está ligado aí. Mas agora Lucas está dizendo assim, ó. E aconteceu que se completarem os dias em que seria levado ao céu, o certo seria, e quando se completarem os dias em que ele seria morto, porque o propósito está na morte. Cristo precisa morrer para pagar a nossa dívida. Mas Lucas ele está indo um pouco adiante, ele fala assim, ó, e aconteceu que ao se completar os dias em que seria levado aos céus, o que Lucas está dizendo aqui? Algo muito simples. A morte não determina o fim de nada. A morte não determina o fim de nada. É só mais um processo. Ele está dizendo, depois da morte, existe um reino para você desfrutar. Então ele não poderia contar a história de Cristo terminando em sua morte, não. Ele tem o cuidado de colocar o detalhe. Completando os dias em que seria levado aos céus, Jesus manifestou no semblante. Ele não disse. O rosto dele disse. A firme resolução de ir para Jerusalém. Sabe o que é isso? Em Jerusalém ele seria crucificado. E ele precisava ir para lá. E ele não precisou dizer para ninguém que estava indo lá para morrer. O seu rosto dizia isso. Quem olhava para ele
para o seu rosto, via a certeza de que ele estava indo para Jerusalém cumprir um propósito. O rosto que revela a convicção no olhar, a seriedade, a postura de Cristo. Ele estava determinado a ir. A firme resolução de ir para Jerusalém estampada no rosto. Só que acontece um detalhe no 52. Vai. 52. E enviou mensageiros, Jesus enviou mensageiros, que fossem na frente dele. Ele está indo para onde? Está indo para onde? Fazer o que lá? Morrer. Ele enviou mensageiros que fossem à frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos. Foi fazer o que nessa aldeia? Porque Jesus não está indo para aldeia nenhuma. Ele está indo para... Pararam na aldeia para lhe preparar a pousada. Eles estão dizendo assim, ó, vamos dormir aqui hoje. A caminhada é longa para Jerusalém. Bora parar aqui nessa aldeia de samaritano e bora dormir aqui. Os samaritanos às vezes são pintados como grandes vilões. Aliás, tinha uma rixazinha, Moreno pregou aqui domingo, entre judeus e samaritanos. Eles não se batiam muito bem não. E parece que essa briga começou por causa de Elias. Porque tinha muito leproso naquela terra e somente Naamã foi curado. E os outros? Deus se esqueceu deles? Era a queixa dos samaritanos. Deus só tem olhos para os judeus, para a gente não tem. Só curou um de nós. Alguns se questionavam com isso, mas ele era um povo gentil. Lembra da parábola do bom samaritano? O sacerdote passa, o levita passa, mas quem ajuda é quem? O samaritano. Lembra dos 10 leprosos? O que volta para agradecer é quem? O samaritano. Lembra de Jesus no poço? A mulher samaritana chega e a preocupação dela é: você não tem nem vaso para pegar água? Ela se importou com o vaso que Jesus não carregava para pegar água. Eles são bonzinhos. Provavelmente não negaria a hospedagem a um grupo de homens cansados, vindo de viagem. E aí eles chegam à procura de pousada. Vai no 52. Vai. Mas não o receberam. Como assim? O texto não... O povo já está lendo o texto todo. Calma. Não receberam. Não é porque não tinha vaga na hospedagem. Tinha lugar. Não é porque eles tinham uma rixa ali. Nesse momento não era isso não. Eles não o receberam por um motivo muito simples. Eles pensaram: Jesus não pode ficar aqui nessa noite. Por quê? O aspecto dele, o aspecto do seu rosto, era de quem decisivamente estava indo para Jerusalém. Os samaritanos estão dizendo assim, ó Jesus, tem até lugar, mas tu não vai ficar aqui não, porque no teu rosto está escrito que tu tem que ir para Jerusalém rápido. Vai. E eles não receberam Jesus. Isso fala de muitas coisas sobre nós, de muito não que recebemos, de muitas portas fechadas que recebemos. E geralmente são nos momentos de desespero da gente, de crise, quando o dinheiro começa a faltar e você começa a pensar em alternativas para complementar a renda, talvez até de maneira ilícita. A Beth está pagando bem. Diego riu, não sei porquê, Diego riu. Aí vai ter alguém que vai chegar: não faça isso. Às vezes um cantor do mundo vai, lança uma música que você, rapaz, no fone eu acho que ninguém vai saber não. Aí chega alguém e fala: não. Por que não? Porque eu estou vendo uma frase no teu rosto: destino Jerusalém. Destino terra prometida. Destino propósito.
Não permita que as coisas do mundo interrompam o propósito que Deus tem na tua vida. Então Deus vai levantar pessoas para te dizerem não, para te impedirem de errarem o caminho, para te impedirem de se hospedarem em lugares que você tem que passar direto, para que o propósito se cumpra na sua vida o mais rápido possível. Não se preocupe com os nãos, se preocupe com o propósito que você carrega. E não receberam, porque o aspecto era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Glória a Deus. E ele chega em Jerusalém. E aquilo de que os profetas haviam falado precisa se cumprir. Tomé duvidou. Será que ele vai mesmo? Mas ele foi. Não foram soldados que prenderam ele, como no filme. Foi ele que se entregou. Ele estava com vontade de morrer naquele dia. Uma vontade tão grande. E dia antes ele já estava com essa vontade, que ele chegou a dizer: derrubai o templo, que em 3 dias eu reedificarei de novo. Falando do seu próprio corpo. Corre, eu tenho pressa em cumprir o propósito que Deus estabeleceu sobre minha vida. E ele se entrega. E aí começa o processo de humilhação, que quem não estava alinhado com o propósito não vai compreender nunca. Um Deus que se fez carne para ser humilhados pela própria criação. O caminho do Gólgota deixa suas marcas, as pegadas de sangue. No seu corpo, as marcas das chibatadas. Pessoas falando mal acerca dele, gritando crucifica-o, empurrando, cuspindo em sua face. Para aqueles que um dia receberam uma palavra de consolo de Jesus, que estavam à volta, nada poderiam fazer, somente observar e prantear, talvez com a esperança de que Jesus erguesse a cabeça e parasse com aquela humilhação. Mas para os que estavam aliados com propósito, sabia que aquilo era necessário. Por mais que fosse doloroso, era necessário. Bateram no seu rosto. Em Isaías vai dizer que os soldados arrancavam a sua barba com as mãos. Pensa, quem tem barba grande. Cuspiram em sua face. Colocaram numa cruz entre 2 ladrões. Mal sabiam eles que o que eles estavam fazendo naquele dia era ajudando no cumprimento de um propósito que eles não compreenderiam, mas você hoje compreende, porque aquela cruz era nossa, aquele preço era nosso, mas ele carregou por nós. Hoje eu não vou gritar não, tio. Carregou por nós. O peso daquela cruz era para estar sobre os nossos ombros. E no ápice da humilhação, alguns soldados resolveram fazer uma brincadeira com ele. Quer um conselho? Não brinca com ele não. Pegaram uma cana quebrada, colocaram em suas mãos. Coroa não tinha, fizeram uma improvisada de espinhos. Colocaram em sua cabeça. E da boca dele não saía nenhum grito. Pegaram o manto do imperador, do rei, e colocaram sobre as suas costas. Colocaram ele sentado em um trono. Se ajoelharam em seus pés e gritaram: salve o rei dos judeus! Salve o rei dos judeus! Imagine a cena, irmãos. O povo olhando, os discípulos olhando, as pessoas que foram alcançadas um dia pela palavra dele, observando aquela cena humilhante. É impossível você olhar para essa cena e dizer: olha lá, Jesus venceu, Jesus está vencendo, Jesus está triunfando. É impossível.
O cenário era de humilhação total. Os discípulos estavam envergonhados. E esse é o teu Salvador? Mas uma verdade é, os soldados estavam brincando. Mas Jesus nunca brincou de ser rei. Em Apocalipse ele disse que vai voltar com uma espada saindo da sua boca. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E toda a língua confessará, e todo joelho se dobrará. Da geração atual não, daqueles do passado, do presente e do futuro. Os que já morreram ressuscitarão para ajoelhar diante dos seus pés e declarar que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os romanos, como são ousados, vão se levantar e dizer: quem te constituiu Rei dos Reis? Ele vai dizer: lembra daquele dia? Lembra daquele dia? Vocês me deram uma cana quebrada nas mãos, colocou uma coroa na minha cabeça, me colocou assentado sobre um trono, se ajoelhou diante dos meus pés e disse: salve o Rei dos Judeus, vocês me constituíram rei. Agora prostem-se diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele nunca brincou com esse negócio de ser rei não, irmão. Ele levou a sério a brincadeira. Profeticamente, já estou acabando. Quando Adão peca, olha o tamanho da vitória disso aqui. Uma das marcas que o diabo triunfou no jardim é o nascimento de espinhos e abrolhos. Depois que a terra é amaldiçoada depois do pecado, nasce espinhos e abrolhos. Um dos sinais do reinado de Satanás são os espinhos. Em uma guerra, quando um rei perde a batalha, a coroa dele passa para o rei vencedor. Deram uma coroa de quê para Jesus? Naquele momento, eles estavam zombando, mas eles também estavam declarando que Jesus havia vencido todas as obras do diabo. Naquele momento, o reino de Cristo estava sendo estabelecido. Para os romanos, uma brincadeira. Para a igreja, uma porta aberta. Para a igreja, uma resposta. Para você, o pagamento das tuas dívidas. Para você, a oportunidade de estar sentado hoje na quarta da Paraxá, levantando a mão e glorificando a Ele, porque um dia Ele foi pendurado no madeiro por nossa causa. Às vezes a gente não compreende o agir de Deus, mas é quando nós não compreendemos que é gostoso, porque a gente vai vivendo a novidade do céu a cada dia, aprendendo na dependência, a depender na crise, a depender na dor daquilo que Deus pode fazer em nossa vida. Às vezes não compreendemos, mas aceitamos o propósito. E o nosso convite é para seguir, confiando, até que se cumpra em nós o propósito. Fica de pé, que agora eu começo a pregar. Posso começar a pregar? Eu tenho 10 minutos para pregar. O processo às vezes faz a gente esmorecer, duvidar. Mas o convite dessa noite é se lembrar dos propósitos, porque o teu rosto não nega para onde você vai. Quem olha para você sabe, esse cara é diferente, essa mulher é diferente, tem algo nela que não é daqui, é do céu. O propósito que você às vezes não enxerga, outras pessoas vão enxergar no seu rosto, porque o rosto tem um poder de profetizar. Só de olhar para você, eles vão compreender que você carrega algo que não é dessa terra, é do céu. E é isso que vai te fazer continuar andando, continuar caminhando, até que os propósitos se cumpram. Observe, eu passei por alguns processos.
bons. E durante um tempo eu precisei me ausentar da cidade de Maf. Quando meu filho nasceu, eu fiquei uns 3 meses fora, 4 meses, não sei, sem vir um culto aqui. Eu nunca tinha criado um filho, não sabia como era. Tudo novo. Me ausentei completamente. Falei, Tiago, assume aí.